a gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Até aí. Amados irmãos, essa é um pouco da narrativa do que Jesus passou e viveu aqui na terra. Essa história é uma das histórias que retrata o poder de Jesus, que retrata a aprovação de Jesus sobre a vida dele. Jesus era um homem que ele foi tudo que ele foi, ele conseguiu ser tudo que ele foi porque ele tinha um foco, ele tinha um alvo, e o foco de Jesus era agradar a Deus, o foco de Jesus era fazer a vontade de Deus. E o próprio Jesus testificou isso aos seus discípulos, quando seus discípulos insistindo, disseram: mestre, come, até preocupado com o físico, com as necessidades fisiológicas de Jesus. Jesus disse: eu tenho uma comida que vocês, meus discípulos, não conhecem, e a minha comida é realizar a obra do Pai e fazer a sua vontade. Jesus tinha essa sina. Jesus era um homem que não preocupava-se com coisas supérfluas, com coisas inúteis, com coisas que não eram a vontade de Deus. Foi isso que levou ele a ser aprovado por Deus. A Bíblia diz que todos que se humilham a Deus exalta. E quando o homem ele vive disponível a essa vontade poderosa, a essa vontade que não é a vontade de um rei, não é a vontade de um homem, mas é a vontade do Deus eterno, o caminho dele é confirmado pelo próprio Deus. Porque quando Jesus estava aqui na terra andando entre os seus discípulos, no percurso no início do seu ministério, Jesus ele teve prova o suficiente dada por Deus de que ele era o Salvador do mundo, de que ele era o Filho enviado do Pai. Quando no início do seu ministério, no batismo, quando ele acaba de se batizar, a Bíblia diz que o céu se abre e ouve-se uma voz do céu direcionada exclusivamente para ele, dizendo: este é o meu filho amado, a ele eu vi. Deus testifica do céu, dizendo a ele eu vi, para que todos ouçam Jesus. Porque assim como ele ouviu a Deus, assim como ele agradou a Deus e foi bem sucedido, todos que ouvem Jesus e buscam o seu agrado serão igualmente bem sucedidos. Aleluia, glórias a Deus. Oh, aleluia. Serão igualmente vitoriosos. E Deus continua o seu trajeto. E Deus continua com a sua obra de fazer com que os olhos da terra estejam em Jesus, entendendo que ele era o plano perfeito de Deus. Porque todos que vieram antes de Jesus falaram de uma fé, todos que vieram antes de Jesus anunciaram uma salvação, mas Jesus veio como concretização da mensagem dos profetas. Jesus veio como confirmação da mensagem que os profetas falaram. Ele trouxe o coração de Deus e apresentou aos homens. E disse: não é difícil seguir a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que como ele operou obras tais, nós em seu nome operaria. Assim como ele agradou a Deus em tudo, ele nos mostrou o caminho perfeito e mostrou que era possível de nós agradarmos, confiando nele. É por isso que não há nada que barre o homem da fé. É por isso que não há nada que detenha o homem da fé. Porque o homem da fé,
ele tem uma fé bem centralizada em Jesus. E como Jesus era focado, ele passa a ser focado, porque ele tem um alvo. Glória a Deus. A dificuldade vem, as doenças vêm, e não é por isso que Deus deixa de ser Deus. Os traumas vêm, as feridas às vezes são abertas na nossa alma, para que nós venhamos fazer como aquele homem na beira do tanque há 38 anos, quando encontrou com Jesus, disse: homem nenhum pode me ajudar. Para que nós venhamos fazer como a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que aquela mulher, depois que gastou tudo, foi ao encontro de Jesus. Porque talvez se ela não gastasse tudo e Jesus o curasse, gerasse dúvida. Jesus me curou, mas será que o meu dinheiro também não me curaria? Será que a medicina judia da época também não me curaria? Glórias a Deus. E Jesus, ele quer cortar essa possibilidade de a glória dele ser dividido com o outro, de a honra da nossa vida que é atribuída a ele ser dividida com o outro, porque só ele faz o que ninguém pode fazer. Só ele opera. E Jesus, ele alcançou esse ápice da vontade de Deus, a ponto que todos que olhavam para a vida de Jesus via que ativamente nele se operava os poderes de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em João capítulo 11 que Lázaro estava morto. E Marta, quando saiu ao encontro de Jesus, ela disse: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo quanto tu pedir ao Pai, Ele fará. Glória a Deus. Jesus era esse homem que agradava a Deus. E quem agrada a Deus, Deus satisfaz o desejo do coração. E quando Jesus ora, Jesus disse: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Aliás, eu sei que sempre me ouvis, mas disse isso por causa da multidão, disse-lhe Jesus. Quando Maria, sua mãe, ela queria que aquele milagre da transformação da água em vinho fosse feita, ela vira para Jesus e disse: eles não têm mais vinho. Jesus disse: mulher, não é chegada a minha hora. Mas ela mesmo assim acredita que ele é, ela acredita que ele pode, ela acredita que ele faz e diz aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Aleluia, Deus vive. E quando eles fizeram tudo que Jesus disse, mais uma vez, acreditando na sua palavra, acreditando que ele tem poder no céu e na terra, acreditando que ele manda no vento, que ele manda no mar, que ele manda nos elementos da natureza. Oh, aleluia. E quando eles encheram aquela taça, a Bíblia diz que foram transformadas aquelas águas em vinho. Porque Jesus, quando ele entra, ele transforma. E para surpresa de todos, tudo que Jesus dá é bom. A Bíblia diz que aquele vinho foi melhor do que o anterior, feito pela fábrica do homem. Glórias a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Aonde Jesus está, a glória dele. O homem não tem glória, o pastor não tem glória, o pregador não tem glória. A imagem real é ele, o alvo é ele, o foco é ele. Glória a Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele é a estrela da manhã, aquele a quem nós devemos o nosso zelo, a nossa santidade, os nossos cuidados tem que ser para não entristecê-lo. Verdade, meu Deus. Porque quando a gente vive nesses parâmetros, a nossa mente começa a ser transformada de glória em glória, como pelo Espírito. E a gente começa a sentir no coração a alegria que Davi sentiu, quando ele disse: como purificará o homem o seu caminho. E o homem interior de Davi dá um grito e diz: guardando a palavra de Deus, observando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Esse é o primeiro e único caminho que o homem pode se manter de pé no mundo espiritual. Glórias a Jesus. Aleluia. Louvado seja Que Deus. o homem consegue ser fiel no seu casamento com a sua esposa, que o homem consegue ser uma pessoa de bem na sociedade, para que quem olhe para ele veja a transformação do Evangelho. Aleluia. Nós pregamos um Evangelho que é poder para os que crêem. O apóstolo Paulo disse: eu não me vergonho de pregar o que eu estou pregando, eu não me vergonho de falar o que eu estou falando, porque foi uma ordem de Jesus, dizendo: esse Evangelho será pregado a todo mundo, para testemunho, depois virá o fim. E Jesus quer resgatar os habitantes da terra. Aleluia. Jesus quer resgatar a nossa alma, e para isso ele veio dando demonstração que ele era a confirmação do que Moisés falava, que ele era a confirmação do que Elias falava, que ele era a confirmação do que Samuel falava.
Porque todos os profetas apontaram para Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Jesus está centralizado. Aleluia. Ele é o início, o meio e o fim. A Bíblia diz que aprove a Deus fazer com que tudo viesse convergir nele, cooperar para ele, para a exaltação dele. Aleluia. A Bíblia diz que ele é o esplendor da glória de Deus, a imagem exata de Deus. E quando Jesus estava na terra, tinha muitos que não reconheciam isso. E os seus próprios seguidores disseram: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse: Filipe, não crê que quem vê a mim vê o Pai. Não crê que eu e o Pai somos um. Eu estou na sua vontade e a vontade dele opera em mim com íntima sintonia, de maneira que somos um em essência, em acordo, em pensamento. E tudo que Jesus fazia demonstrava isso. O próprio Jesus disse que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Em tudo que Jesus fazia, ele atribuía a honra à palavra. Quando Jesus estava no deserto, tentado pelo diabo, a Bíblia diz que por permissão do Espírito, ele foi conduzido ao deserto, e o diabo ofereceu a ele o que tem oferecido a muitos. E muitos têm aceitado a glória daqui da terra, a glória que passa, a glória que é efêmera. Mas Jesus, como homem que conhecia a vontade de Deus, recusou. E todas as vezes que a gente conhecer qual é a vontade de Deus para nossas vidas, não vamos viver daquilo que o diabo nos oferece. Aleluia, Jesus. Porque sabemos que o que ele nos oferece é resto. Mas Jesus tem banquete, Jesus tem mesa. Ele diz que ao que vencer daria o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso não é pouco. Isso alegra a minha alma, em saber que Deus tem um mundo habitável, aonde chamará-me pelo nome, aonde chamará-te pelo nome, para gozar de uma glória eterna, para gozar de uma esfera espiritual transcendente, elevada, não criada por mãos, mas criado pela sua vontade. Aleluia, Deus. E o diabo não desistiu. Porque todas as vezes que nós colocamos no nosso coração um intento de ser fiel a Deus, um intento de agradar a Deus com foco em tudo, o diabo vai lançar flechas. E ele diz para Jesus, querendo ofuscar aquilo que Jesus havia ouvido do próprio Deus. Porque quando Jesus se batiza, o céu se abre e o próprio Deus fala do céu: tu és o meu filho. E o que Deus disse está dito. O que Deus falou a teu respeito está falado. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua mente, o teu pensamento, o teu desejo, a tua necessidade, a tua vontade. Deus conhece a ação de esfera que você e eu estamos envolvidos. Aleluia, louvado seja Deus. E o céu se abre e Deus diz: esse é meu filho. Mas aí lá na frente o diabo quer ofuscar Jesus. Se tu és filho de Deus. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus não tinha crises de identidade. Ele sabia que ele servia de verdade. Ele sabia que ele adorava de verdade, fora das desculpas, das paredes das desculpas que nós hoje tentamos nos munir. Ah, Deus, eu não te sirvo porque o diabo isso, eu não te sirvo porque o vizinho isso, eu não te sirvo porque a irmã isso, veio de preto, veio de verde. Deus dizendo: eu conheço os que são meus. A Bíblia diz que é o firme fundamento de Deus permanece. Não foi lançado agora, permanece desde o início. Deus tem o controle do globo terra. Deus sabe quem são os seus, e não sou eu que posso nomenclaturar. A Bíblia diz: o firme fundamento de Deus permanece tendo um selo. Deus conhece os que são seus. Aparte-se da injustiça os que professam o nome do Senhor. Sabe quem é os que são de Deus? Os que pecam, mas os que não vivem no pecado. Os que erram, mas o coração não está inclinado para este mundo, para o pecado. Pegue Davi, não foi homem perfeito. Pegue Samuel, pegue Daniel, pegue qualquer um bíblico. Mas Deus deu testemunho, sabe por quê? Eram homens pecadores, mas que se esforçavam. Tinha zelo para agradar a Deus. Porque o importante não é o homem não ser, o importante é o homem não querer ser. Porque se ele não for, mas quiser ser, Deus opera. A Bíblia diz que havia um jovem chamado filho pródigo, filho esbanjador. A Bíblia diz que um testamento só é válido na morte do testador. E o seu pai, ainda vivo, ele diz: pai, dai minha parte que me cabe da herança. E o pai, como não quer ninguém na sua presença, a pulso, o pai dá.
Sabe por quê? O pai não sofre crises. Ele sabe que de hoje, desde quando nós nascemos até aqui, ele só nos guiou em bondade. Ele só nos deu graça, só nos livrou. Veja o que nós éramos antes, o que nós somos agora. Ele disse: vai. Aquele jovem na cidade distante, depois que gastou tudo com os prazeres, Deus manda as situações para despertar. Sempre tem coisas para nos despertar, para nos fazer entender que precisamos nos aproximar de Deus. A Bíblia diz que Deus mandou uma fome naquela cidade, porque aquele jovem, ele estava tão cozido pelos desejos do mundo, estava tão gritando dentro dele as orgias, a libertinagem, que incomodava ele saber que ele ia sair somente da casa do pai. Ele queria ir para distante. E a Bíblia diz que, tendo ido para uma terra distante, gastou seus bens. Quando Deus manda fome, sabe o que é o primeiro pensamento que passa no coração daquele jovem? Ele se lembra da expressão de amor que o pai esboçava pelos seus servidores. Veja o amor de Deus. Veja o amor do pai como era grande. E ele não precisava ter saído da casa do pai, porque o lugar dele, o meu lugar e o seu lugar é na casa do pai, porque só ele tem o cuidado. E aquele jovem disse: quanto trabalhador do meu pai tem pão de fartura. Em outras palavras, meu pai é tão maravilhoso, é tão bom, que até os servos dele ele trata com amor, ele trata com bondade, ele cuida. E aquele jovem dá um grito de desespero que todos nós deveríamos dar. E na cidade distante, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. A luta foi vencida ali. O homem espiritual entende que a luta não foi vencida quando ele chegou na casa do pai, mas ainda distante, quando o arrependimento nasceu no coração dele. A luta foi travada. E tanto que o pai não guardava acusação contra ele, que a Bíblia diz que ele, vindo de longe, o pai foi ao seu encontro. A Bíblia diz que quando ele chega próximo do pai, ele disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. O pai não alimenta aquele assunto. A Bíblia diz que antes de ele sair, ele pega toda a sua roupa, tudo que era seu, e sai. Mas quando ele chega, o pai tem vestes para o vestir. O pai disse: pega a melhor roupa e pega o anel, porque esse meu filho estava morto e chegou. E Deus tem vestes para a sua vida, veste de justificação, porque ele tira de nossas vidas as acusações de Satanás e coloca em nós uma veste, e detalhe, que cabe em nós, porque cabia nele. Louvado seja Deus. Não foi veste do seu irmão mais velho, foram veste de misericórdia, foram veste que o qualificava novamente como filho, porque por mais que para ele não se sentisse mais filho, por causa das suas ações, para o pai ele continuava sendo filho. Porque Deus não muda quando eu mudo, Deus não deixa de ser quando eu deixo, Deus não para quando eu paro, Deus não começa a agir quando eu penso, quando eu ajo. Deus, ele continua trabalhando, Deus continua operando, e que tem olhos de fé vê que tudo que está acontecendo está cooperando para a glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Está cooperando para que o nome de Jesus seja exaltado na tua vida. Glórias a Jesus. Senhor, quem pecou, ele ou os pais? Ninguém. Foi para que se manifeste nele o poder de Deus. Foi para que se manifeste nela o poder de Deus. E às vezes nós tomamos uma topada, às vezes tomamos um tombo de alguém e murmuramos: eu sou servo de Deus, o Senhor permitiu. É para que se manifeste a glória, é para que se manifeste a bondade, é para que as pessoas vejam a imagem do Evangelho e vejam que há um Deus sobre a sua vida, que mesmo tomando tombos, mesmo tomando empurrões e perdendo, você continua com a sua fé, porque a sua fé é espiritual, ela ultrapassa, ela é supra, ela está acima. E Jesus vivia nessas pisadas de fé. E eu me glorio quando eu falo de Jesus, porque Deus, ele vai nos levando a um horizonte poderoso. Deus vai nos levando a um caminho de paz. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus, ele já havia multiplicado pães.
Ele já havia feito a multiplicação de pães e peixes, a primeira. Mas só que ele prova o homem, sabe para quê? Para saber se há no coração do homem lembranças daquilo que ele fez pelo homem. A Bíblia diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que é que me dá esperança? Se não recordar o que eu era e o que eu sou hoje em Cristo. Se não recordar as maravilhas que Deus tem operado na minha casa. Se não operar relembrar as maravilhas que Deus fez para conosco. E Deus vinha chamando a atenção de Israel em tudo isso. A ponto que, se você abrir em Deuteronômio capítulo 8... o capítulo 8 completo é uma exortação de Deus, chamando a atenção de Israel para lembrar daquilo que o Senhor havia feito por Israel. Aleluia. E Deus disse: lembra-te quando foste escravos no Egito. É Deus falando conosco. Lembra-te quando era prisioneiro do Egito, quando amassavas barro, quando não tinha força para clamar. Lembra quando entraste no Egito espontaneamente, mas o pecado vos fez prisioneiro, de modo que não havia possibilidade de libertação. Mas eu usei de misericórdia. Não deixe essa lembrança sair de vocês. É Deus trazendo à nossa memória todo o ato de bondade que Ele fez, e dizendo: é isso que vai fortalecer a tua caminhada. É essa gratidão, são essas lembranças, em saber que a minha mão trabalha em prol dos que me esperam. Aleluia. E Deus fala. Oh, glória a Jesus. E Deus, Ele nos conforta, Ele nos alerta, porque a caminhada, ela nos tende a esquecer das coisas boas que o Senhor fez por nós. Deus não quer que nós esqueçamos dele. Sabe por quê? Porque Ele não esquece de nós. A Bíblia diz que Ana oferecia contínuas orações, vivia uma vida consagrada, dedicada, abnegada ao Senhor. A Bíblia diz que no momento certo, Deus se lembrou de Ana. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Sansão. Se existe alguém especialista em se lembrar, é Deus. E isso mesmo que Ele coloca em nós, para que nós venhamos se lembrar do que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que foi o justo dado pelo injusto. Jesus estava no seu lugar de glória, desfrutando da face de Deus ao lado do Pai. Não precisava se fazer carne, sofrer chicotadas, sofrer cusparadas. Ele não precisava ter o seu lado furado, ser chamado de demônio por mim e por você. Mas para nos salvar, para nos libertar, Ele veio, porque só Ele podia fazer isso. E se você perceber na Bíblia, o nascimento de todos os profetas que Deus anunciou antecipadamente através dos anjos. Pegue Sansão. O anúncio que o anjo trazia era: o Senhor vos dará um filho, e esse livrará Israel dos seus inimigos. Todos os que nasceram tiveram o objetivo de livrar a Israel. Mas o nascimento de Jesus, antes mesmo de ele nascer, já teve algo específico, uma exclusividade, a ponto que quando o anjo foi dar notícia a Maria e a José, o anjo ele muda a sua oratória e diz: esse não livrará, mas salvará, porque ele é o Salvador do mundo. Ele salvará Israel dos vossos pecados. Grande Deus, aleluia. Isso se cumpriu só nele, só foi inerente dele, atribuído a ele. A Bíblia diz que ele, como Salvador, ele desce. A Bíblia diz que a Deus agradou moer Jesus na cruz, fazendo com que ele enfermasse até a morte. A Bíblia diz que ele foi no inferno, provou o inferno por nós, para que nós não precisássemos ir para o inferno. E a Bíblia diz que aquele que desceu às regiões mais inferiores da terra, Jesus, foi o mesmo que subiu acima de todos os céus, por mim e por você. E Ele quer nos levar para lá. Ele não quer nos deixar aqui. Ele não quer nos deixar para o inferno. A Bíblia diz que o caminho do inferno é para baixo, mas do céu é para cima. E é para lá que ele quer nos levar.
através da nossa obediência, através da nossa crença fiel nele. E a Bíblia diz que os discípulos esqueceram o que Jesus fez, e é um grande perigo quando a gente esquece das promessas que a gente fez para Jesus. Ah, Jesus, se tu me livrar, se tu me tirar desse leito, se tu me livrar dessa morte, se tu me curar, eu vou te servir. E a gente esquece. A gente deixa o vento levar as nossas promessas. São votos de fidelidade que a gente faz para o Senhor. Deus viu, Deus anotou, e Ele está cobrando de alguém que está ouvindo o voto que tu fizeste com Deus. Deus está dizendo: eu vi, e estou te dando a oportunidade de cumprir. Louvado seja Deus, para que meu nome seja glorificado em ti. Louvado seja Deus. E é um grande perigo quando o homem esquece de Jesus, porque a Bíblia diz no Salmo 9, verso 17, que os ímpios serão lançados no inferno, e todos os que se esquecem de Deus. E Jesus, querendo provocar os discípulos, querendo trazer a memória deles, porque sabia que eles tinham esquecido, Jesus disse: onde acharemos pães para alimentar essa multidão? Sabe qual foi a resposta deles? A resposta de alguém que não acreditava mais, de alguém que estava o tempo todo seguindo, mas não tinha sentimento de fé, não tinha confiança no Deus que tudo pode, porque Deus mandou maná cair do céu no deserto. Deus alimentou milhares de pessoas no deserto, fez água sair da rocha. Deus chama Moisés e diz: olha, lembra o povo aí, que 40 anos eles andaram no deserto, não se envelheceram as vestes, os pés não incharam, eu provando que eu sou o Senhor. E sou com este povo. Quando eu mando para uma missão, eu garanto. A Bíblia diz que Deus instalou uma grande nuvem, uma nuvem de fogo que ia diante do povo de noite, e uma coluna de nuvem durante o dia, para que o povo não parasse. Deus não quer que você pare, Deus quer que você continue, Deus quer que você proclame, que você marche. Aleluia! Glória a Deus! E o Deus que chama, Ele dá recurso para o homem não parar. A Bíblia diz que mediante a visão, a revelação que Ezequiel teve, ele caiu. Mas o profeta Ezequiel disse no capítulo 2: entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. É esse Espírito que Deus dá a todos que o buscam. O Espírito que põe o homem de pé. O Espírito que dá força para o homem manter a vida ativa e guardar o contato com o teu Salvador. Jesus. Entrou em mim o Espírito, é o único que põe o homem de pé. Aleluia! E a Bíblia diz que aqueles discípulos com a consciência amortecida, porque eu sei que as lutas às vezes ofuscam as promessas, mas não podemos esquecer da existência de um Deus, não podemos esquecer do braço de um Deus, não podemos esquecer que Deus não está limitado ao meu problema, Deus não está limitado ao nosso problema. Quando as nossas forças acabarem, aí o nosso Senhor entra com providência. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz que Deus chama aqueles discípulos e diz: onde acharemos pães? Ele, sem estratégia, disse: poxa, Jesus, precisaria de milhares, em outras palavras, precisaria instalar uma grande rede mix, o atacadão, para a gente alimentar essa gente toda. Glórias a Deus! Jesus disse: vocês têm quantos pães aí? Eu vou mostrar que em Deus, os que acreditam, pode ir muito além. Pode muitas coisas naquele que fortalece. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? O pouco que elas têm, elas não dão graça. Elas murmuram. Pensa que Deus é Deus só do muito. Deus é Deus de tudo. O Deus de todas as coisas. Está com pouco, agradeça. E Jesus era um homem que conhecia a vontade de Deus de dentro para fora. Ele pega aquele pouco e diz: Pai, te dou graças. E aquele pouco, Jesus consegue fazer milagre. O milagre vai acontecer na tua vida quando você for grato a Deus por tudo. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É que te falte a farinha e você dê graça, é que te falte alimento e você dê graça, é que te falte até mesmo a voz e você dê graça, porque quando tudo faltar, você continua com a presença. O salmista Davi disse: retira tudo, mas não retira a tua presença. Retira o reino, retira meu filho, retira o que quiser, mas sem a tua presença eu não sou nada. Aleluia, Deus. Era isso que Davi estava dizendo. Quem entende isso encontrou o significado de viver. Glórias a Jesus. Quem entende isso encontrou os caminhos simples, mas que levam ao reino.
Quem encontra isso, quem entende isso, encontra o caminho da justificação pela fé, porque não é por obras, é por fé. A Bíblia diz: pela graça sois salvo, e graça, a Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo, não é de baixo para alto. Não foi algo que eu providenciei, mas foi algo que Jesus fez na cruz. Amém, Jesus. Glórias a Para Deus. encerrar, e nos fez sentir esperança nele, para que quer vivamos ou quer morramos, estejamos em união com ele, em confiança com ele, esperando nele, adorando a ele, vivendo para ele, porque dele, por ele e para ele, Jesus, são todas as coisas. Se coloque de pé.